Hoje vamos falar sem dúvida daqueles lutadores que todo mundo odeia, mas todo mundo gosta ao mesmo tempo. Vamos falar dos heels mais odiados, vulgo amados da WWE, mas fica depois da vinheta que eu te conto mais. Hello Fighters, eu sou o Renan e bem-vindos a mais um vídeo aqui do RXW RenanBC. Hoje vamos falar do top 10 heels mais odiados da WWE. Lembrando, eu não estou usando parâmetro nenhum de lutadores novos, lutadores antigos, tá meio que tudo mesclado aqui. E eu vou citar as épocas também, né? Obviamente, porque alguns lutadores podem fazer uma face turn, que seria virar mocinho, ou podem continuar heel pro resto da vida. Mas a gente vai citar agora esses 10 aqui, começando em 10º lugar pelo The Miz, na era que ele enfrentava o John Cena em meados de 2010, 2011, mais ou menos nessa faixa. Que era a época que ele era mais arrogante, insuportável, sem dúvida nenhuma. A gente tinha uma certa raiva do The Miz, porque ele conseguia ser a única pessoa que comparava a Mixkill com o John Cena nessa época, antes do CM Punk aparecer na vida do John Cena. A rivalidade dos dois era muito intensa, tanto que o The Rock ajudou o Miz a ganhar lá na WrestleMania, o John Cena, e era impossível as pessoas gostarem dele. Ele criticava tudo, ele era o arrogante do microfone. Ele sem dúvida nenhuma mostrava como deveria se comportar um heel em todos os aspectos. Inclusive nessa época ele foi WWE Championship, como vocês estão vendo a foto aqui na tela. Outro nome dessa lista, na era King dele, né, que ele ganhou o King of the Ring, Baron Corbin. Sem dúvida nenhuma um heel que não tinha carisma nenhum para ser legal. Ele só era mais odiado mesmo, porque o personagem dele era detestável, as promos eram feitas para irritar. Ele tinha uma arrogância nas palavras que, em certo ar, deixava um gosto incômodo a quem assistia e também fazia você querer ver ele se lascar a todo instante. O Baron Corbin, sem dúvida, nunca foi tão odiado quanto na época King Corbin dele. Outro nome dessa lista aqui, que já é um nome que a gente ama quando ele é heel e muito mais quando ele é face, mas o heel principalmente, que é o Randy Orton. Sem dúvida nenhuma, ele fazendo RKO em lutadoras, dando um beijo na boca da Stephanie McMahon contra o Triple H, ele tacando fogo na casa da White Family. Tudo isso é prova que o Randy Orton sairá muito bem ao lado do vilão dele. A gente não tá vendo esse lado mais na WWE hoje em dia, já que ele tá sendo face, mas é um lutador que, tanto como face e tanto como heel, é excepcional. A época Legend Killer dele nem se fala, sem dúvida nenhuma dá pra fazer um vídeo à parte. Randy Orton, sem dúvida nenhuma, é um grande nome para essa era. Outro da nossa lista que a gente não pode deixar de citar é o Roman Reigns, obviamente a versão Tribal Chief dele, não o original Tribal Chief de agora, a Tribal Chief mesmo. Head of the Table, da era da pandemia até meados do WrestleMania 40. Sem dúvida nenhuma foi um personagem que fez o Roman Reigns crescer muito na WWE e no wrestling como um todo. Sem dúvida nenhuma, não tem dúvidas que ele foi o maior lutador na era da pandemia. Claramente eu prefiro o Drew McIntyre nesse ponto, mas ele foi o maior lutador da pandemia. Todos os feitos dele, sem dúvida nenhuma, como o chefe da tribo, só provam que o Roman Reigns como heel é muito melhor do que como face. E vai ter um outro membro do Shield daqui a pouquinho nessa lista, mas a gente já fala dele. Sem dúvida nenhuma, o Roman Reigns se provou muito grande nessa fase. Agora, indo para os clássicos, a gente vai falar do Sargento Slugger, que ele se revoltou contra os Estados Unidos em meados da Guerra do Golfo, onde estava gerando várias tretas, deixou de ser um mocinho da WWE para ser um patriota, antipatriota na verdade. Sem dúvida nenhuma, o embate dele, principalmente contra o Hulk Hogan, gerou grandes controvérsias e ameaças na vida real do próprio lutador, que geraram tretas imensas nos bastidores da WWE e sem dúvida nenhuma faz gerar uma certa burburinhos ali. Outros nomes que agora só faltam no nosso top 5, eu não poderia deixar de começar com ele, nosso top 5, Seth freaking Rollins. Ele que sem dúvida nenhuma, independente da era que você pegue dele como heel, ele tem várias vertentes, e essa do The Vision é sem dúvida nenhuma a mais irritante e mais cativante ao mesmo tempo. Ele que consegue provocar Jey Uso, CM Punk, LA Knight, agora mais que a Becky Lynch veio pro grupo dele, é sem dúvida nenhuma uma fase que faz a gente odiar ele em muito, mas muito mesmo. Eu fiquei com uma raiva toda vez que ele ganha do CM Punk, eu só falto xingar no meio de uma live, vocês sabem muito bem porque vocês veem a coberturas ao vivo aqui. Outro nome dessa lista que não poderia deixar de citar é ela, a pessoa que mais instiga o lado heel turn da WWE, é essa pessoa que instiga a curiosidade de todo mundo, que é Triple H. Triple H, na fase principalmente dele, The Game, ele tem uma vertente brutal e Cerebral Assassin, como ele próprio diz. Sem dúvida nenhuma, é uma crescente muito boa e absurda que faz a gente ficar impactado com todos os combates que ele tinha
nessa época. Sem dúvida nenhuma, Triple H era o maior heel do período dele e hoje em dia ele é um dos melhores empresários que a gente tem no mundo do Pro Wrestling. Outro nome dessa lista aqui, que se não falha a memória, editor, me corrige a memória, mas só faltam 3 editores, vai colocar aqui na tela. A gente vai fazer uma menção honrosa também nesse vídeo aqui. Em menção honrosa eu coloco aqui o Ed, apesar de ele não estar mais na WWE, Eden Copeland, sendo uma fase dele heel, era insuportavelmente legal de se assistir. E sem dúvida nenhuma vale a pena a pedida. Se você quer ver uma versão heel de um lutador que depois virou muito amado, o Ed é a melhor versão que você pode ver. Isso facilmente você vê a mudança absurda que teve de um estilo para outro. Agora, nosso top 3, vamos começar com o terceiro lugar, que é Solo Sikoa. Ele que começou como subalterno do Roman Reigns lá no Clash at the Castle de 2022, sendo teve uma popularidade muito grande, tanto que ele tentou tomar Bloodline para ele. Hoje em dia ele tem o grupo próprio que é o My Family Tree. E sem dúvida é um heel que a gente fica com uma raiva, mas a gente adora odiar ele. Sem dúvida nenhuma é um personagem que vem crescendo muito e sem dúvida nenhuma vai ter um futuro brilhante na WWE, assim esperamos. Outro nome, que agora no nosso top 2 aqui dessa lista, que não poderia ser diferente, ele que pra mim é o futuro da WWE, independente do que falam, que seja Cody Rhodes, Jey Uso, Braun Breaker, sem dúvida nenhuma é o heel perfeito. Ele tem mix skill, ele tem habilidade no ringue, ele sabe promar bem, ele não precisa de nenhum grupo, apesar de ele estar no Division. Sem dúvida nenhuma, Braun Breaker é o futuro da WWE e eu quero muito ver uma vertente dele um dia face, pra gente ver a diferença como fica. E eu acho que ele pode ser o sucessor do Cody Rhodes, já antecipando aqui que os Cody Rhodes precisar de um sucessor, obviamente. E em primeiro lugar nessa lista vamos falar dele, nosso querido Dirty Don, Dominic Mysterio. Sem dúvida nenhuma, Dominic Mysterio mostrou que é muito melhor como heel do que como face. Como face ele era só subalterno do pai dele, né, um lacaio, praticamente um Robin do Rei Mysterio. E aqui a gente vê que como heel ele se sai muito bem, tanto que é o maior heel da era moderna. Você pode falar outros diversos nomes, mas Dominic Mysterio é a prova que os heels são muito fodas e a gente sempre vai torcer para eles, mesmo a gente gostando dos faces também. Dominic Mysterio é o sucessor digno do Rei Mysterio e do Ed Guerreiro também. Mas fighters, vocês sabem algum outro heel que vocês gostariam de comentar? Pode ser não só da WWE, pode ser da All Elite, TNA, New Japan. A gente tá aberto a falar de outros. A gente vai fazer ainda um heel das femininas ainda, mas eu quis trazer esse vídeo aqui agora por aqui. Lembrando que hoje, ainda à noite, terá um resumão do Monday Night Raw, então colhem lá. No mais, vive e não sobreviva, a luta será sempre eterna. Até a próxima. Fui, tchau, tchau.